Fala, meus amigos, bom dia, sejam todos bem-vindos. Nossa aula hoje de exercícios combinatória e probabilidade, né? A gente viu teoria, né, nessa última aula, e agora a gente vai ver assim algumas questões. Eu fui ousado, acho que a palavra não é bem essa, mas foi o que eu fiz. Eu decidi, vou colocar uma questão de cada, vou colocar uma combinatória e uma probabilidade. Uma combinatória, vou fazer uma tabelinha, tá? Uma de cada. E aí, muita atenção nas questões de probabilidade de combinatória, para você identificar arranjo de combinação, e na de probabilidade, tá? Vamos chegar a ela. Então, a primeira questão fala o seguinte: para formar uma comissão com 4 policiais militares, estarão à disposição 5 oficiais e 4 praças. Vê, vamos chamar os oficiais aqui, os oficiais A, B, C, D, E. E 4 praças, F, G, H, I. Ok, eu quero a comissão de 4 policiais. Então, atenção no princípio multiplicativo aqui, que é o seguinte, ó, 1, 2, 3, 4. Agora, veja que ele botou um detalhe. Quantas comissões distintas poderão ser formadas? 4 policiais. De maneira que em cada uma delas haja pelo menos um oficial. Viu como muda? Certo? Presta atenção. Então, essa comissão, ela precisa ter pelo menos um policial. Quer dizer, um oficial, me perdoe. Pode ser que tenha um, pode ser que tenha 2, pode ser que tenha 3, pode ser que tenha 4, mas pelo menos tem que ter um. Então, imagine que aqui seja o oficial. Então, vamos pensar que essa comissão tem que ter um oficial. Quantas opções eu tenho para escolher o oficial? Bom, eu tenho 5 opções. Vezes. Agora, eu tenho esses 3 espaços aqui para serem ocupados por 3 policiais, que é o que está faltando aqui. Aí eu quero que vocês identifiquem essa questão de arranjo de combinação. Bom, se eu escolher F, G, I, ou escolher F, I e G, são os mesmos policiais ou são policiais diferentes? Não, são os mesmos. Então, Flávio, Ivo e Gustavo. Não, Flávio, Gustavo e Ivo são os mesmos policiais. Então é combinação. Então eu tenho 4 opções para escolher o primeiro, praça, 3 para escolher o segundo e 2 para escolher o terceiro. Mas como é combinação, 3 vezes 2 vezes 1. Posso cortar aqui 3 com 3, 2 com 2. O que é que sobra? 5 vezes 4, 20. Ok, sim, Bandana, mas não necessariamente tem que ser um policial. Pode ser 2? Pode ser 2 oficiais. A comissão não obriga a ter um oficial. Eu quis colocar um oficial aqui. Então vamos fazer com 2 oficiais? Beleza. Vamos lá. Se eu escolher D e E, ou escolher E e D como oficiais, você concorda que são os mesmos oficiais? D e E ou E e D? Não vai mudar? Certo. Então é combinação. Então eu tenho 5 opções para escolher o primeiro oficial, 4 opções para escolher o segundo oficial, eu divido por 2 vezes 1. Beleza. E os praças? Bom, eu tenho 4 opções para escolher o primeiro praça, 3 para escolher o segundo, e como eu já tinha falado, questão de combinatória, divido por 2 vezes 1, porque é a combinação. Ok, perceba aqui que eu posso fazer esse seguinte corte aqui, ó. O resultado da multiplicação de baixo está 4, né? 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 1, 4. Então, posso cortar 4 com 4. Aí fica 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60. Ok, beleza. Mas, Bandana, e eu poderia formar uma comissão com 3 oficiais? Sim, pelo menos um, não pode ter só praça, tem que ter pelo menos oficial. Então, nesse caso, né? 1, 2, 3, 4. E eu quero que tenham 3 oficiais. Beleza. Então, eu tenho 5 opções para escolher o primeiro oficial, 4 para escolher o segundo, 3 para escolher o terceiro. Como é a combinação, dividido por 3 vezes 2 vezes 1. E quantas opções eu tenho para escolher o praça? Bom, 4 opções. Pode ser qualquer um dos 4 que está aí. Então, o resultado disso daqui, eu posso cortar
3 com 3, posso cortar 4 por 2, dá 2. Ou seja, 5 vezes 2, 10. 10 vezes 4, 40. Beleza, tá aqui. Certo. Ah, sim, mas eu poderia também fazer uma comissão com 4 oficiais. E pode, porque é pelo menos um. Então pode, 1 pode, 2 pode, 3 pode, 4 pode. Certo, pode sim. Ó, 1, 2, 3, 4. Quantas opções eu tenho para escolher o primeiro oficial? 5. Para escolher o segundo, 4. Para escolher o terceiro, 3. Para escolher o quarto, 2. Como é combinação, tem que dividir por 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Bom, se cortar 4 com 4, 3 com 3, 2 com 2. Quanto é que dá? 5. Perfeito. E a soma? Esse daqui? Dá igual a... R$125. Beleza? Então, uma questão tranquila, de combinatória, fácil, tá? Vocês tendo conhecimento, tá? Isso é importante. Se você não souber essa questão de combinação e arranjo diferencial, você não vai conseguir fazer, né? Isso é fato. Mas, se você tiver a noção básica de arranjo, combinação e tal, você não vai ter dificuldades em resolver essa questão. Beleza? Vamos à próxima questão. Bom, a próxima questão é o seguinte. Dos 500 aprovados em um concurso, 250 falam inglês. Perdão, 205 falam inglês. 210 falam espanhol. E 65 falam ambos os idiomas. Então atenção aí, que esse 65 está sendo contado 2 vezes. Isso é uma pegadinha bem maldosa. Escolhendo ao acaso um dos aprovados, qual a probabilidade dele não falar nenhum idioma? Veja só. Vamos pensar assim. Fazer isso aqui, que é o conjunto universo de todas as pessoas que passaram nesse concurso. E com esse círculo aqui, eu vou colocar as pessoas que falam inglês. E eu vou entrelaçar outro círculo aqui, as pessoas que falam espanhol. Por que fazer isso? Qual é a intenção de fazer isso? Bom, é porque as 65 pessoas se encontram aqui, porque elas estão inseridas no grupo de pessoas que falam inglês e estão inseridas no grupo das pessoas que falam espanhol. Essas são únicas. Então, quando eu disser assim, dos 500 aprovados, 205 falam inglês, já está contando esse daqui. Então eu pego 205, tiro 65, dá 140. Beleza. 210 fala espanhol. Já tem 65 aqui, ó. Aí eu pego 210, dá 145. Concorda? Então, ó, 140 mais 60, 200. Mais 10, 210. Então agora sim está correto. Essas pessoas falam apenas inglês, essas pessoas falam apenas espanhol e essas pessoas falam os 2 idiomas. Ok? Aí ele diz, escolhendo ao acaso um dos aprovados, qual a probabilidade de não falar nenhum desses idiomas? Beleza. Que o que eu tenho aqui são as pessoas que falam inglês ou espanhol. Então somando isso daqui dá 210, certo? 310, 350. Beleza, falta quanto para 500? 150. 150 são as pessoas que não falam inglês ou espanhol. E qual é a probabilidade de você escolher uma pessoa e escolher uma pessoa desse grupo aqui? Bom, lembrando que probabilidade é o que eu quero, dividido por todas as possibilidades. Então eu tenho, cortando esses zeros aqui e simplificando esse daqui por 10 e por 5 e por 5, dá 3 sobre 10. Bom, 3 sobre 10 é 0,3. Ou, se você prestar atenção, se eu multiplicar por 10 aqui e por 10 aqui, muda alguma coisa? Não. 30 sobre 100. 30%. Tá? Então, questão tranquila também, tá? A gente usou aqui uma técnica que é para resolver essa questão, que a gente tira da parte de conjuntos, né? Teoria dos conjuntos, para facilitar o entender dessa questão, porque senão ficaria difícil de você entender, né?
Por que esse 65 a gente tem que subtrair dos dois? Aí, por isso que a gente usou essa técnica do conjunto, que facilita o entender da questão, ok? Bom, nossa próxima questão de combinatória tem a ver com porcentagem, né? A gente vai ver porcentagem, mas assim, é porque ela é fácil, tá? Então não fica tão difícil só porque eu não vi o fato de matemática financeira, né? Que é um pouco de noção de porcentagem, juros simples e juros compostos, coisa bem rápida, são nos próximos assuntos. Mas eu vou trabalhar essa questão, que é da prova, né? Mas trago essa questão de uma prova da UPE, que eu acho ela bem legal. Fala o seguinte, considerando que dos 100 candidatos aprovados em um concurso, 30 sejam mulheres, certo? Sendo que apenas 20% delas têm idade acima de 30 anos. E, entre os homens, 40% têm idade acima de 30 anos. Veja o que acontece. Colocaram assim, considerando que dos 100 candidatos aprovados, e ele diz que 30 são mulheres, é porque 70 são homens. Beleza? Então, dedução fácil, óbvia, é isso aí. Aí depois ele diz que, sendo que apenas 20% dessas mulheres têm idade acima de 30 anos, veja, acima de 30. 20%. Bom, pessoal, é muito fácil, porque calcular 10% de qualquer coisa é só dividir por 10. Então não tem muito segredo. E 20% é o dobro de 10%. Então, eu quero calcular 20% de 30. Bom, 10% de 30 é quanto? 3. Né? É só dividir por 10. E 20%? Então, 6. Então, 6 mulheres acima de 30. Já na questão, ele diz que 40% dos homens têm acima de 30 anos. Bom, 40%. 10% disso daí é 7. 4 vezes 7 é 28. Então, 28 homens têm idade acima de 30 anos. Mas veja que ele não vai utilizar isso aqui. A gente só calculou porque é meio que você é levado pela onda de calcular isso daqui. Mas que ele diz, se forem separadas somente as mulheres acima de 30 anos, ou seja, 6, que eu posso chamar de A, B, C, D, E, F. E 10% dos homens, 10% dos homens. 10% dos homens são 7 homens. Então, F, G, H, I, J, K, L, M, 3, 7. Beleza? Então, de quantas maneiras será possível formar grupos diferentes de 5 pessoas compostos por 3 homens e 2 mulheres? Bom, 1, 2, 3, 4, 5. Lembrando que quero escolher 3 homens, duas mulheres. E fazer o teste para verificar se essa questão é de arranjo ou combinação. Veja bem. Se eu escolher A, B, C. Não. Quero escolher A, C, B. São as mesmas pessoas? Sim. Só mudou a ordem, mas são as mesmas pessoas. Então é combinação. A ordem não alterou o resultado. Tá? Então, combinação. Lembra, dividir pelo número de etapas fatorial. Como eu quero escolher 3 homens primeiro, então, quantas opções eu tenho para escolher primeiro homem? 7 opções. Depois, uma menos, 6. E depois, 5. Como é combinação, 3 vezes 2 vezes 1. Vezes 2 mulheres. Tenho quantas opções? 6. Para escolher a segunda, 5. Mas como é combinação, divido por 2 vezes 1. E aí, pessoal? Agora fica o seguinte, ó. Isso aqui dá 6. Ó. 6 corta com 6. E aqui eu posso dividir 6 por 2, dá 3. Quanto foi que sobrou? 7 vezes 5. 35. 35 vezes 3.
105. 105 vezes 5, 525. Letra C de casa, ok? Também uma questão tranquila aí de combinatória, que fala de combinação, tá? Mas não tem só não combinação, tem outras. Agora uma outra questão que na época foi muito questionada, tal. As pessoas disseram que essa questão ela dava a entender que era uma questão que envolvia combinatória, inclusive o princípio de combinação, que era para saber de quantas formas você poderia escolher 4 batalhões. Mas ela está tranquila, porque é uma questão tão pequena que você vai ver que é uma questão fácil e combinatória tem isso, tá? Então, aliás, probabilidade, né? É que no começo as pessoas pensaram que poderia usar combinatória, mas assim, você acaba nem encontrando opções se você pensar em usar combinatória para resolver. Aí ela se torna bem simples, né? Então assim, os batalhões que fazem parte da Diretoria Integrada Metropolitana da Polícia Militar, DIM-PM, né? No Recife são os seguintes: 1º, 6º, 11, 11º, 12º, 13º, 16º, 17º, 18º, 19º e 20º Batalhão da Polícia Militar. Pronto, esses são os que fazem. Se 4 batalhões foram selecionados ao acaso para indicar, cada um, 80 militares para uma missão num país asiático, por um período de 6 meses. Qual é a probabilidade desse batalhão ser de ordem menor ou igual a 12? Bom, aí tem um investimento de linguiça aí que não tem muito sentido. Escolher 80 militares para 6 meses não serve para nada. O fato é que eu quero saber um batalhão que tem uma ordem, o número dele menor que 12. Então, qual é? É o primeiro? Qual mais? 6º. Qual mais? O 11º e o próprio 12º. Porque ele diz que a ordem tem que ser menor ou igual a 12. Beleza, então tá aí. 4 de um total de quanto? De 10. Então, lembrando que probabilidade é o que me interessa, ou seja, 4. 4 desses me interessam. E o total de quantos batalhões são? São 10. Bom, 4 sobre 10, eu posso colocar um 0 aqui, um 0 aqui, é 40%. Ok? Opção E. Viu como a questão é tranquila, a questão fácil? Vamos ver qual é a próxima agora que vai vir, tá? Outra questão agora de combinatória, certo? O cara falou probabilidade, como eu tinha falado, né? Diz o seguinte: uma loja de departamento utiliza para identificar os cartões dos seus clientes especiais um código formado por 2 vogais distintas e 4 dígitos diferentes, sendo que o dígito das unidades é sempre 0. Nessas condições, podemos afirmar que o número de clientes especiais que essa loja pode cadastrar é... Então vamos pensar o seguinte: o cara diz que precisa identificar os cartões, os clientes especiais, um código, né, que tem 2 vogais distintas e 4 dígitos diferentes. Veja só. Esse caso você percebe então que são 6 números, né, 6 dígitos essa senha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 vogais distintas. Então tem as vogais, né? A, E, I, O, U. Os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Observe que as vogais devem ser distintas, então não posso repetir. Então temos 5 opções para escolher a primeira vogal, né? Pode ser uma das 5, 4 para escolher o segundo. Ok. E 4 dígitos diferentes, sendo que o dígito das unidades é sempre 0. Então ele está dizendo que esse número aqui é o número 0, tá? Fixo. Ou seja, os números sempre terminam em 0. Então não vai nem entrar para conta, porque aqui não faz parte. Aqui já sei que é 0. Eu não sei quais são esses aqui. Então, quantas opções eu tenho? E olha que ele não falou a questão da repetição, pessoal. Ele não disse assim: ah, não, os dígitos são diferentes, né? E 4 dígitos diferentes. Aí não pode repetir, né?
Então, se o 0 já está aqui, então me sobra quantas opções? 9. Pode ser qualquer um desses 9 aqui. Depois eu não posso repetir 8. E depois eu não posso repetir 7. Aí ficou o quê? 5 vezes 4, 20. 20 vezes 9, vezes 8, vezes 7. Aí vai ter que multiplicar. Mas essa conta não é uma conta tão difícil de fazer. Veja, preste atenção. 5 vezes 4, 20. 8 vezes 7, 56. Bom, multiplicar 56 vezes 2 dá 112, colocando um 0, 1120. Aí agora eu pego isso daqui e multiplico por 9. É uma conta pequena. 9 vezes 0, 9 vezes 2, 18. 9 vezes 1, 9, com mais 1, 10. 9 vezes 1, 9, com mais 1, 10. Ou seja, 10.080. Então, opção B de bola, 10.080. Cuidado, tem 10.800 aí, às vezes engana, tá? Mas a opção correta é a opção B de bola. Ok? Uma questão tranquila, fácil também, questão de prova, de UPE, tá? Observe que essa questão tem um asterisco. E aí é bom quem está vendo a aula, né? Está consciente de uma coisa. Essa questão foi anulada. Inclusive a gente entrou com recurso na época, lá quando estava no cursinho Garanhuns, para anular essa questão. Aí veja só, eu fiz isso com algumas questões, na verdade são 2 questões, são 3, que eu trouxe essas questões para vocês, porque é importante a gente ver. Ah, foi anulado, esquece. Não, ele errou uma coisa, ele errou uma coisa de português e acabou dando uma interpretação errada a essa questão. Então, quando a gente responde pelo que ele está falando na questão, a gente encontra uma resposta que não está no gabarito. E aí, eu entendi o que a questão quis dizer. Mas esse não é o problema. O problema é o que realmente a questão está falando. Eu entendi o que ele quis falar. Isso é quando o professor tem essa experiência, como eu tenho. Às vezes um aluno ele faz umas perguntas em sala de aula e ele não faz uma pergunta correta, mas assim, eu entendi o que você está querendo dizer. É assim? Pronto. Foi essa questão. Mas só que não é o fato do que o caba quer dizer e a interpretação que eu vou ter que interpretar corretamente. Eu tenho que ler a questão. Então, como o texto errou, aí a gente vai ter que corrigir. E aí a gente entrou com recurso na época, né? Outras pessoas também entraram com recurso. Né? Aqui também, Palmares também, a gente entrou também e acabou sendo anulada essa questão na época da prova, tá? Mas vamos lá. No batalhão da região metropolitana, 28% dos soldados são mulheres. E destas, 1,5% são residentes na cidade do Recife. Nesse mesmo batalhão, 5% dos homens residem nessa cidade. Tá? Qual é a probabilidade de um soldado desse batalhão escolhido ao acaso ser residente na cidade do Recife? Aí eu alterei o texto para já colocar 5% dos homens. Tinha lá, 5% são homens na questão original. E aí é diferente. 5% dos homens residem nessa mesma cidade. E aí a gente vai ver da seguinte forma essa questão. Um negócio que eu aprendi muito, que eu aprendi essa técnica com um amigo meu. Hoje ele é comandante da Polícia Militar de Pernambuco. Ele é o tenente coronel, não sei se é Polícia Militar. Estudamos junto na Federal e ele dizia assim, tem uma técnica que você atribui um valor a uma questão e você acaba encontrando o que você quer, porque ele não está perguntando valores, quantidade, está perguntando percentual, entendeu? Está perguntando uma fração daquilo ali. Aí você consegue fazer utilizando valores, jogando valores aleatórios. E agora, lógico, que esses valores aleatórios são valores inteligentes. Tipo assim, eu quero chutar um número, eu não vou botar 0,35, eu não vou colocar 1512, eu vou botar um número inteiro, cheio de zero, porque facilita a conta. Aí, qual o meu raciocínio? Bom, eu joguei aqui que esse batalhão existem 10.000 soldados. Veja como fica mais fácil. 10.000 soldados.
Ele está dizendo que 28% são mulheres. Então é fácil, porque dá 2.800. Observe, eu não fiz a conta, né? É intuitiva. Bom, se 28% são mulheres, é porque 72% são homens. Beleza? Ok. Quantos homens? 7.200. Fácil também. Depois ele diz que 5%, aliás, que dessas mulheres, 1,5% são residentes na cidade do Recife. Bom, Recife, mulher é 1,5%. Quantas mulheres moram em Recife? Veja que conta fácil. Bom, 1% de 2.800 é 28. E 0,5% é 14. Não é porque se 1% é 28, metade de 1% é 14. Então, quanto dá 28 mais 14? Bom, 42. Aqui, 42. Beleza. 5% dos homens residem na mesma cidade. Aqui são os homens, 5% é de Recife. Bom, 1% é 72. 5% é 5 vezes 72. 360. Somando isso daqui, eu tenho 402. Então, ele quer a probabilidade de que uma pessoa escolhida ao acaso seja residente da cidade do Recife. Bom, ele não fala se é homem ou se é mulher, não importa. Quantos residem em Recife? 402. De um total de quantos? 10.000. Então, 402 dividido por 10.000. Como é que eu posso passar isso para uma porcentagem? Bom, eu divido por 100 aqui e divido por 100 aqui. Bom, por que eu vou dividir por 100? Porque a ideia da porcentagem é encontrar um denominador que seja 100. Então, quando eu divido isso por 100, fica 4,02. E quando eu divido isso daqui por 100, dá 100, né? 100 vezes 100, 10.000. E 4,02 dividido por 100 é 4,02%. Beleza, pessoal? Com isso, a gente termina o conteúdo de combinatória e probabilidade. A gente resolveu umas 6 questões aqui na aula. Questões de concurso, questões de prova, algumas da própria prova da Polícia Militar, outras não, mas da UPE também, né, seguindo a mesma linha de raciocínio que eu sempre gosto de tomar. E espero que vocês tenham entendido, é um assunto muito importante, que as questões não são difíceis, né? E assim, eu espero ter passado para vocês com tranquilidade e que vocês tenham entendido o conteúdo. Mais uma vez, reforço que sempre que você quiser entrar em contato, por qualquer que seja o assunto, né, qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, fiquem à vontade. Vocês têm aí meus contatos, né, Instagram, WhatsApp. Então, é só entrar em contato, que a gente puder ajudar aí, é só pedir. Beleza, pessoal? Então, fique com Deus, até a próxima. Um abraço.